Café com Negócios. Um espaço para quem pensa além das fronteiras. Pegue seu café. Porque agora é hora de falar de negócios globais. Direto da Europa. Com Jaque Silveira. Muitos imigrantes começam a se perder quando tenta agradar todo mundo. Tem gente que chegou na Europa procurando oportunidade e acabou perdendo a própria identidade, tentando ser aceito por pessoas que nem sabem que ele existe. Bom dia, 7h45 da manhã, diretamente da Europa. Seja muito bem-vindo a mais um Café com Negócios Globais. Já deixa seu like nesse vídeo, porque hoje a conversa vai ser muito profunda. E eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso aqui, que nós vamos abordar hoje. Essa semana nós estamos falando sobre identidade. Algo extremamente importante que essa geração, nesse tempo, está perdendo. Sabe? Nós vamos tocar em um assunto muito sério. O imigrante que começa a se perder quando tenta agradar todo mundo, sabe? Fica querendo se aparecer? Tem muita gente fazendo isso, né? E isso acontece mais, parece no meu entendimento, mais ainda com as pessoas que imigram, porque quem ficou lá para trás quer ver. Então aí ela tenta mostrar algo para aquelas pessoas. Porque quando alguém muda de país, ela quer de fato pertencer àquele país. Quer ser aceita, quer se encaixar e quer, claro, evitar rejeição. E aos poucos começa a abandonar partes de quem ela realmente é. Tem imigrante que começa a ter vergonha da origem, do sotaque, da sua cultura, da sua história, e aí começa a perder aos poucos a sua própria essência. Isso é muito perigoso, porque quando você passa tempo demais tentando agradar os outros, você começa a esquecer quem você é. Quando você tenta ser aceito por todo mundo, começa a abandonar partes de si mesmo. E deixa eu te falar algo muito importante. Não esquece, anota. A adaptação é inteligência. Mas perder a sua identidade é uma destruição emocional. Você pode e deve aprender uma nova cultura, a amadurecer, a melhorar a sua comunicação, como eu mesmo ensino. Mas isso é diferente de viver tentando virar alguém que você não é. Comportamento não é identidade, ele é resultado da sua identidade, quando ela não está bem fortalecida ou bem forjada. O imigrante muitas vezes vive emocionalmente tentando provar o seu valor, sabe? Ele quer provar que consegue, que venceu, que deu certo, que está melhor do que antes, e isso nem sempre é uma verdade. Pelo contrário, quem vive fora sabe que é. E sem perceber, começa a viver de aparência. Tem gente que já acorda olhando a vida dos outros, ainda mais com essas redes sociais. Meu Deus, é uma ferramenta poderosa, mas para quem tá com a mentalidade certa. Quem não tá, começa a fazer comparação da vida dos outros, do carro, da pessoa, da roupa, da empresa, dos seguidores. Meu Deus, isso tá assustador. E aos poucos, começa a construir um personagem, sabe? Tem gente tão preocupada em parecer forte, um empresário bem-sucedido, bem estruturado, que esqueceu como é viver de verdade, da forma verdadeira. Gente, e quem vive assim, vai chegar um momento que vai dar ruim, porque isso cansa. Porque viver personagem exige uma energia violenta. Essa energia podia estar sendo usada para tanta coisa, meu Deus. Você precisa o tempo todo sustentar uma imagem de alguém que não existe, que você criou. Sabe, uma imagem de sucesso, de empresário, de dinheiro, de estabilidade. Opa, não! Por dentro, essas pessoas elas estão perdidas emocionalmente, espiritualmente. Gálatas 1:10 fala muito sobre isso, né? Pois busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus?
Se pergunta, vai lá, lê Gálatas. Olha isso. Quem vive buscando aprovação o tempo inteiro não vai encontrar paz, eu te garanto. Já como é que você sabe? Porque eu já passei por isso na minha vida. Buscar a aprovação de pessoas. E eu não tinha paz. Porque sempre vai existir alguém melhor. Sempre vai existir alguém maior. Sempre vai existir alguém que está na minha frente. Isso é um fato matematicamente comprovado. E se você quiser fazer isso, principalmente sendo um imigrante, vai te destruir. Porque você tem que usar essa energia para crescer na sua vida. Não para impressionar, para mostrar nada para ninguém ou para provar alguma coisa para alguém. Você tem que usar isso para construir aquilo que Deus te deu como missão. Tem gente que está, sabe, gente comparando aparência e abandonando a sua missão, o propósito. Tem gente tentando parecer rica enquanto emocionalmente está quebrada. E tem pessoas que até estão ricas, de tanto ter que aparecer, precisou até se tornar, mas por dentro estão destruídas. Inclusive é algo que nós falamos muito, né? Eu gosto de deixar isso claro, que lá no Método Ético, no Academy Business, a gente fala muito sobre a construção, tanto de você como pessoa, como para Deus, como empresário, como família. Porque você precisa aprender a crescer sem perder a sua essência, a essência que Ele, o Criador, te deu. Porque prosperidade sem identidade vira vazio. Mas eu tenho como prosperar sem identidade? Tem. Tem porque se você segue alguns princípios, você consegue sim. Mas não vai adiantar nada se você não tem uma identidade. Existe outro problema também muito profundo. Muitos imigrantes vivem com a sensação de eu não pertenço totalmente. Eu passo por isso, eu já falei sobre isso, né? No país de origem já não se sentem iguais, porque já não dá para se adaptar no país que veio. Na Europa ainda se sentem estrangeiros. E vamos ser realistas, até mesmo para os europeus, a gente não é eles, né? E isso se torna uma confusão na nossa identidade. Tem imigrantes que perdeu tanto tempo tentando se encaixar na cultura europeia, querendo ser um europeu nato como eles, que acaba esquecendo a identidade deles como brasileiro. Aí fica, eu não sei se eu sou o que eu sou. E não é assim, você tem que se adaptar, mas a sua identidade ela é única e ela tem que ir com você aonde você for, sabe? Porque senão você vai começar a ter que lidar com a questão assim, que muita gente vai começar a achar que você tá perdido, que você tá fora de contexto. Tá? Outra coisa que eu quero falar, tem muita gente sorrindo na internet e por dentro estão assim destruídos. Deus nunca chamou você para viver cópia de ninguém. Ele não fez nada igual no universo, percebe? Nem a formiguinha é igual a outra formiguinha, ainda mais quem diria nós. Porque Deus trabalha a identidade individual de cada um. Vou te dar um exemplo. Vamos falar de Moisés. Moisés era diferente de Davi. Davi era diferente de Paulo. Paulo era diferente de Pedro. Todos eles eram diferentes. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim. Mas todos com um propósito. Talvez o problema da sua vida hoje não seja falta de oportunidade. Talvez seja excesso de comparação. De querer ser o que você não nasceu para ser. Você nasceu para ser o que você é. Você vem trazer o que você foi destinado a trazer. Talvez você não esteja tão focado, você esteja tão focado na vida de outros que você esqueceu de focar na sua própria vida. E deixa eu te falar uma coisa assim que vai doer. Ai, que a Jaque fala mesmo. Quem vive tentando agradar todo mundo nunca consegue construir algo sólido. Por quê? Porque você vai ter que mudar de opinião toda hora. Porque todo mundo vai querer que você faça alguma coisa diferente. E aí você vai ficar, eu sou de Paulo, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê. E você vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá e não chega no seu destino. Porque quem não sabe quem é, vive tentando provar o seu valor. Então, gente, anota.
comparação destrói identidade. O problema de muitos imigrantes não é falta de capacidade, é excesso de necessidade de aprovação. Aliás, comenta aqui embaixo. Comenta aí que eu quero ver todo mundo escrevendo. Eu não vou perder a minha essência, porque eu ando com a Jaque anda com Deus, e eu ando com Deus, e nós está todo mundo no mesmo rolê. Comenta aí. Porque eu sei que muita gente está lutando emocionalmente com isso. Tá? Outra coisa, ajuda o coleguinha, compartilha esse vídeo com alguém que está vivendo preso nesse tipo de comparação. Sabe aquela amiga, aquele amigo, aquele chegado da obra, que vai lá com você todo dia 5 horas da manhã e começa? Manda esse like, manda esse vídeo pra ele aprender com a Jaque. Porque assim, manda pro seu patrão, mas com carinho. Porque tem empresários que tentam parecer fortes demais e no final eles estão só imitando os outros. E se cada um soubesse o poder que é uma pessoa que tem a identidade estabelecida, ela é única no mundo, não existirá outro. Todo empresário, ele precisa ter a identidade dele fortalecida, porque ele vai ser o único, ele vai ser diferencial, ele não vai ter concorrente, porque só existe ele. Põe isso na sua cabeça, anota. Por exemplo, Jesus sabia exatamente quem ele era. Por isso ele não precisava provar nada para ninguém. Não existia concorrente com Jesus. Era Jesus. Então quem sabe quem é não precisa viver desesperado para ser aprovado por ninguém. E hoje eu vou te fazer uma pergunta, anota, que eu quero essa resposta no comentário. Você está construindo a sua vida, a sua empresa, ou apenas tentando impressionar, que é um bom empresário? Você está cuidando dos seus negócios de verdade? Você está ativando dentro dos seus negócios a sua identidade? Pensa comigo, hoje, para alguns minutos e pergunta para si mesmo. E depois responde para a Jaque aqui no comentário que eu quero saber. Em que momento você começou a abandonar parte de quem você é nos seus negócios para agradar os outros? Porque talvez a sua reconstrução começa exatamente aqui. Tá bom? Eu quero saber. Falar nisso, gente, ontem, quem não viu, vá lá assistir, tá no YouTube. Ontem nós falamos sobre mentalidade presa, né? Hoje nós falamos sobre a perca da identidade. E amanhã, nós vamos falar uma coisa bem forte. Como o imigrante precisa parar de sobreviver e, de fato, começar a construir. Bora aprender a fazer o negócio. Porque, você sabe, a Jaque fala, mas depois ela fala como que faz, tá bom? Muito obrigada por mais um Café com Negócios Globais. Se esse vídeo falou com você, salva, compartilha e acompanha a série inteira, porque talvez o maior perigo da imigração não seja perder dinheiro, seja perder quem você é, tá bom? Então eu te aguardo amanhã. Um grande abraço e que Deus nos abençoe no dia de hoje.